A gente fala muito sobre 7 pecados capitais, né? Mas tem um deles, a gula, que parece que ficou meio de lado. Vamos mergulhar numa contradição que muita gente nota, mas que quase ninguém para discutir a fundo. É curioso pensar em como a nossa cultura e até mesmo algumas comunidades religiosas lidam com certos hábitos. Fumar ou beber demais, isso é visto como algo bem prejudicial. Agora, comer em excesso, se esbaldar num banquete, isso muitas vezes passa batido ou é até comemorado. E aí fica a pergunta, né? Por que será que existe essa diferença de tratamento? Porque um excesso físico é julgado de um jeito e outro de um jeito completamente diferente. Tem até aquele ditado popular que resume perfeitamente essa hipocrisia. Ele mostra como, muitas vezes, comer demais é visto quase como uma compensação aceitável por outros vícios. O ponto-chave é que, se a gente for olhar lá atrás, em textos antigos como o livro de Provérbios, essa distinção que fazemos hoje simplesmente não existia. Bêbados e glutões eram colocados no mesmo barco, como parte do mesmo problema. E é aqui que nossa análise começa a ficar mais interessante. Para a gente entender de verdade por que disso, primeiro a gente precisa ajustar a nossa definição de gula. Não é só sobre comer muito. A definição clássica, veja bem, não fala da quantidade de comida, ela fala da natureza do desejo. É um apetite que não tem freio, que não tem controle. E aqui está o centro da questão. Essa dificuldade em controlar o que se come pode ser, na verdade, um sinal de um problema maior, a falta de autodomínio de uma forma geral. O mais curioso é que esse conceito de apetite desenfreado se espalha para muitas outras áreas da vida. Pensa bem. Compras compulsivas, aquela busca sem fim por conforto, por prazer, ou até dificuldade em segurar a língua, tudo isso pode ser uma forma de gula. E é justamente essa falta de controle que leva a conversa para um outro nível. Deixa de ser só uma questão de saúde e passa a ser algo mais profundo, espiritual. Segundo a análise do reverendo Lennon Allison, essa falta de domínio próprio é como se fosse a ponta do iceberg. É um sintoma de algo que está acontecendo por dentro, no nosso interior. O raciocínio é bem claro. Tudo começa com um apetite sem controle. Isso, por sua vez, mostra uma falta de domínio próprio que aponta para uma fragilidade espiritual. E o que acontece? A comida pode acabar virando um ídolo, uma fonte de conforto e refúgio, o que, no fim, atrapalha uma conexão mais profunda com o divino. Isso me lembra muito aquela frase famosa do reformador João Calvino. Ele dizia que o nosso coração está sempre criando ídolos, coisas que a gente coloca no lugar de onde deveríamos encontrar nossa verdadeira segurança e conforto. Certo. Mas como essa ideia tão antiga se encaixa no nosso mundo de hoje, em que a gente costuma olhar para tudo isso pela lente da medicina e da saúde? E aí a gente topa com outro paradoxo. Um distúrbio alimentar como a anorexia é visto corretamente como uma doença séria. Já a obesidade muitas vezes é tratada como se fosse só falta de força de vontade, uma falha moral. A realidade de hoje é bem mais complexa. A própria Organização Mundial da Saúde classifica a obesidade como uma doença crônica, que é influenciada por um monte de fatores, genéticos, ambientais. Mas o material que a gente analisou argumenta que uma coisa não exclui a outra. Reconhecer a doença não anula o papel do comportamento e da responsabilidade pessoal. As duas ideias podem caminhar juntas. E é isso que nos traz para a nossa reflexão final, que talvez seja a mais desafiadora de todas. Parece estranho perguntar isso, né? Mas a fonte aqui sugere algo bem radical. O problema talvez não seja só a comida em si, seja ela saudável ou não, mas a nossa relação com ela. Ou seja, o ponto central é que quando a dieta perfeita, o corpo perfeito, ou o estilo de vida fitness se torna uma coisa mais importante, a fonte da nossa segurança e identidade, bom, talvez a gente esteja caindo na mesma armadilha, só trocamos o objeto de adoração. No fim das contas, toda essa discussão se resume a uma última e provocadora pergunta. E ela vale para todo mundo, não importa o que esteja no prato. O que, ou quem, está de verdade no controle do seu apetite?